que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, e isto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus se digne em abençoar a sua palavra. Amém? Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, por esta palavra lida. Pedimos a ação do Teu Santo Espírito na vida do pregador, para que o Senhor coloque nos seus lábios as palavras certas. Abençoe esta congregação para que haja edificação para o Teu corpo. E, sobretudo, ó Deus, nós tributamos ao Senhor todo louvor e toda glória. Esconde o Teu servo atrás da cruz de Cristo e livra-o de toda e qualquer soberba. Recebe, Senhor, o louvor nesta hora. Humildemente eu te peço, usa-me, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É a oração que o Teu servo faz. Em nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Note que esta passagem é uma das 4 no Novo Testamento que tratam da ceia. A ceia do Senhor é tratada no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos e neste texto de 1 Coríntios, capítulo 11. É óbvio que essa passagem é a mais exaustiva e a mais completa sobre o assunto. E eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos introdutórios que julgo da máxima importância quando nós nos propomos a tratar deste assunto. Primeiro, um duplo elogio. O apóstolo Paulo vai abrir esta passagem no verso 2, apontando um motivo duplo para elogiar aqueles irmãos. Paulo disse que eles sempre se lembram dele. Paulo já não era mais o pastor em Corinto. Paulo não estava mais entre eles. Mas eles continuavam lembrando dele. Ele estava presente na mente e no coração deles.
E Paulo encontra nisso um motivo para elogiá-los. Segundo, Paulo vai elogiá-los porque, a despeito de não estar mais entre eles conservam as tradições. E note que quando o apóstolo Paulo trata de tradições aqui, ele está falando do ensino oral que era transmitido. Tradição é aquilo que se transmite de uma pessoa para outra pessoa. E Jesus, durante o seu ministério público, transmitiu a palavra para os seus discípulos e apóstolos, que por sua vez transmitiram para a igreja oralmente. Paulo se refere a isso como a tradição oral. Eles conservam o ensino. Hoje nós não precisamos mais das tradições orais, porque hoje nós temos a Bíblia. A palavra de Deus está revelada, escrita, e nós podemos consultá-la. Mas é importante que nós também conservemos a palavra, que nós não nos deixemos afastar da palavra, que nós não nos deixemos levar pelos ventos doutrinários contrários à palavra, que nós tenhamos sempre em mente aquele princípio de que a Bíblia é nossa regra de fé e de prática. Aqui está a nossa baliza, aquilo com o qual nós nos acertamos e nos mantemos de pé. Segundo lugar, uma grave censura. Versículo 17, o apóstolo Paulo disse: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Note que o apóstolo Paulo começa com um elogio. Aliás, o apóstolo Paulo nos dá um princípio moral que nós deveremos aprender sempre. Antes de criticar alguém, procure ver as virtudes deste alguém. Antes de assacar uma crítica, tente encontrar um motivo de louvor. Porque o apóstolo Paulo tem críticas para essa igreja, tem críticas para esses irmãos. Mas antes de criticá-los, ele procura encontrar virtudes que devam ser louvadas. Nós falhamos muito na nossa comunicação. Falhamos na comunicação dentro da igreja, falhamos na nossa comunicação dentro de casa. Porque, via de regra, em vez de olharmos as virtudes primeiro, preferimos olhar sempre para os defeitos. E com isso nós atravancamos muito a nossa relação interpessoal. Paulo está dando um exemplo para nós seguirmos. Quando você for apontar o defeito de alguém, procure enumerar primeiro as virtudes deste alguém. E quando você fizer isso, o seu juízo, a sua palavra de juízo, ela virá permeada numa esfera de amor, de compreensão, de paixão. E certamente você será muito mais condescendente na hora de emitir uma palavra de juízo contra alguém. Mas Paulo tem uma palavra de crítica. Paulo disse que nisto eu não vos louvo, porque vocês se ajuntam, e se ajuntam não para melhor nem para pior, mas para pior. Isso é um alerta para a igreja, irmãos. Uma reunião como esta, uma mesa como esta, que é a mesa da comunhão, onde de forma visível e palpável estão os símbolos do corpo e do sangue do Senhor, pode se transformar numa reunião que seja para pior e não para melhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que mesmo num encontro como este, com tantas evocações maravilhosas, nós podemos voltar para casa piores do que quando aqui chegamos. Que a nossa reunião não seja para pior, mas para melhor. E para isso vai depender da nossa atitude no culto, disso vai depender a nossa atitude para com a ceia do Senhor, em que relembramos a morte do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, um alerta, versículo 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Paulo estava recebendo informações sobre a vida da igreja. Paulo não está mais em Corinto, mas está interessado na vida da igreja. E Paulo está informado de que esta igreja, que já vivia um clima de divisão,
E aqueles que já olharam para o capítulo 1 sabem do que eu estou falando. Essa era uma igreja que vivia um espírito de facção constante. Capítulo 1, Paulo vai falar sobre o culto à personalidade. Irmãos da igreja que diziam: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Cefas. Outro dizia: eu sou de Apolo. E alguns diziam: eu sou de Cristo. A igreja, que é um corpo e que deve se comportar como um corpo uno, estava dividido em 4 partidos. E é maravilhoso que Paulo vai repreender a igreja. Paulo não vai receber o culto que é devido somente a Deus. E vai lembrar os irmãos que, embora Paulo, Cefas, que era Pedro, e Apolo, fossem servos de Deus, não foram eles que foram à cruz do Calvário, mas Cristo. E que a igreja deve olhar objetivamente para ele. Mas parece que este clima faccioso da igreja estava permeando também as relações dentro da igreja. Porque dentro da igreja estava havendo uma questão de extrato social. Aqueles que tinham mais se afastavam dos que tinham menos. Os que tinham poder aquisitivo se colocavam distantes daqueles que tinham poder aquisitivo menor, sem compreenderem que na igreja de Jesus não existe o doutor e o analfabeto. Na igreja de Jesus não existe o rico e o pobre. Na igreja de Jesus existem os servos do Senhor. Se há uma beleza na cruz do Calvário, é que a cruz do Calvário nivela a todos nós. Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele não derramou seu sangue mais por um do que por outro. Ele não amou mais a um do que amou a outro. Ele nos tratou igual na cruz do Calvário. Isso significa que na igreja não pode haver diferença. Pode ser que um tenha mais do que o outro, mas aqui dentro nós somos iguais. Porque nós somos alcançados pela mesma graça, pelo mesmo sacrifício. A nós foi dedicado o mesmo amor por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas na igreja em Corinto estava havendo este problema. E Paulo faz então um alerta para a igreja. Porque quando nós começamos a viver desta forma, ensimesmados, com o coração soberbo, nós estamos ferindo a comunhão da igreja e prejudicando o seu andamento. 4º lugar, uma distorção odiosa, versos 20 e 21. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. É preciso que nós entendamos o que o apóstolo Paulo está falando. Uma das práticas mais bonitas que havia na igreja primitiva e que durou até o século XVII era chamado de a festa do ágape. Aqueles irmãos da igreja que tinham mais recursos ajudavam os irmãos que tinham menos recursos. E todos os domingos, porque a celebração da ceia, embora o costume das igrejas reformadas seja celebrá-la a cada mês, na igreja primitiva a ceia era celebrada todos os domingos. Mas havia uma festa que era celebrada antes da ceia e que estava conectada com a ceia do Senhor, que era a festa do ágape. Aqueles irmãos que tinham mais, naquele domingo levavam à igreja o seu farmel. É óbvio que aqueles que tinham mais podiam colocar sobre a mesa alimentos melhores do que aqueles que tinham menor poder aquisitivo. E isso visava, no fim, ajudar os irmãos da igreja que eram pobres. Os historiadores dizem que aquela era a única ocasião na semana em que muitos irmãos tinham a possibilidade de fazer uma refeição de verdade. Os irmãos eram pobres, tinham recursos escassos para comprar o alimento. Então, no domingo, todos os crentes se reuniam e as famílias mais acunhoadas podiam trazer o melhor alimento e colocá-lo sobre a mesa. Isso era algo muito belo. Acontece que essa celebração, que era bonita,
começou a ser distorcida, justamente porque aqueles que tinham mais começaram a se julgar superiores. E o que acontecia no domingo é que aqueles que tinham mais traziam os seus bons alimentos, mas não compartilhavam. Se reuniam num canto com os irmãos que tinham mais, e eles comiam, e eles bebiam. Numa linguagem nossa hoje, os que tinham mais traziam sua picanha, assavam a picanha, traziam o seu bom vinho e bebiam enquanto comiam. E lá no outro cantinho estão os irmãos mais pobres, com sua comida ralé, olhando com fome, querendo participar sem poder. Isso era um ato de desamor dentro da igreja. Isso era falta de compaixão no coração deles. E o pior é que quando terminava esse banquete dos ricos, eles diziam assim: agora vamos participar da ceia do Senhor. Paulo disse: isso que vocês estão fazendo aí não é a ceia do Senhor. Deus não toma partido nisso. Vocês devem partilhar os bens da vida, devem partilhar o que Deus tem dado a vocês e socorrer os irmãos que têm menos, porque somente assim o aspecto principal da ceia será alcançado. Dr. Warren Wiersbe conta em um dos seus comentários sobre uma experiência que viveu na sua adolescência. A igreja estava promovendo um acampamento para jovens, e lá, num dos dias do acampamento, resolveram fazer uma competição usando ovos. Aquela brincadeira de eu jogo o ovo para você e você joga ele de volta. E à medida em que a competição vai seguindo, as pessoas vão se distanciando e cada vez mais difícil jogar o ovo e o outro deve recebê-lo. E o primeiro que receber o ovo e ele se quebrar, esse perdeu a competição. E enquanto os jovens estão lá, um joga o ovo, outro joga, o ovo cai no chão, se espatifa no chão, ele observou que tinha 2 meninos olhando atentamente a brincadeira, desesperados com cada ovo que caía no chão. E de repente os 2 meninos puxaram assim o paletó da pessoa que estava coordenando as brincadeiras e disse assim: moço, se sobrar algum ovo, o senhor deixa eu levar para minha casa? Ele percebeu o que estava acontecendo, parou a brincadeira, premiou as pessoas que tinham vencido e deu todos os ovos para aqueles 2 meninos, porque em sua casa todos estavam com fome. Na igreja, brincando com comida, enquanto pessoas estavam padecendo com necessidades. Na igreja de Corinto é mais ou menos isso. Gente se refastelando, brincando de um lado, enquanto outros contemplam com fome a mesma cena. Aquilo era uma distorção odiosa dentro da igreja, porque a celebração da festa do ágape era justamente para socorrer os que menos tinham. Guardem isso no coração de vocês. Aqui nós somos iguais, aqui nós partilhamos as lutas, aqui nós nos alegramos com aqueles que vencem, aqui nós choramos com aqueles que sofrem, aqui nós partilhamos o pouco do muito que Deus tem nos dado com os irmãos. Precisamos conservar o espírito de fraternidade dentro da igreja, para nunca cairmos numa celebração odiosa como esta. Quinto lugar, uma ordenança de Cristo, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Observe um aspecto importante desta passagem. Paulo está corrigindo a igreja. O que eles fazem não é a ceia do Senhor. Eles estão distorcendo a celebração, mas Paulo não invalida a celebração. Paulo não cancela a celebração da ceia. Paulo escreve para instruí-los do modo adequado de celebrá-la. E sabe por que o apóstolo Paulo não cancelou a ceia?
Porque a ceia não é uma invenção dos apóstolos, a ceia não é uma criação da igreja, a ceia é uma instituição de Jesus Cristo. Paulo disse que naquela noite em que ele foi traído, na noite que antecipava sua morte na cruz do Calvário, Cristo reuniu os seus discípulos no cenáculo, celebrou com eles a última Páscoa e instituiu a ceia. E disse: façam isto todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Comam do pão, bebam do cálice, lembrem do meu corpo, lembrem do meu sangue. É uma ordem de Jesus Cristo. Nenhum apóstolo poderia revogá-la. Cabia a Paulo corrigir a maneira de celebrá-la, mas não cancelá-la, porque a celebração da ceia é uma ordem de Jesus Cristo. Isso significa que hoje, quando nós nos aproximarmos desta mesa para participar dos elementos, faremos isso em obediência a uma ordem de Jesus Cristo. Não celebrar a ceia é uma desobediência, mas precisamos celebrá-la do modo como Cristo prescreveu. E ele diz aqui qual é o significado da ceia: em memória de mim. A ceia do Senhor não é um sacramento, a ceia do Senhor é um memorial, que relembra, que traz a lembrança nossa aquilo que ele fez no Calvário. Mas perceba que em memória de mim é muito mais do que um exercício mental. Em memória de mim também pode ser vertido pela fé em, ou em testemunho de. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós vamos participar do seu corpo e do seu sangue. Em testemunho do seu sacrifício na cruz, nós vamos participar deste memorial. É deste modo que Jesus prescreve a celebração da ceia. Mas note, quando nós participamos de uma celebração como esta, à luz desta passagem, nós devemos olhar em 4 direções distintas. Primeiro, nós devemos olhar para trás, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. O apóstolo Paulo está evocando um evento passado. Paulo está olhando para trás, para o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós precisamos olhar objetivamente para o Calvário, olharmos objetivamente para o Cordeiro de Deus que deu a sua vida. E quando nós olhamos para o Calvário, 3 questões precisam estar presentes em nossa mente. Primeiro, porque Cristo morreu. E diz a Bíblia que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, versículo 5, disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Senhoras e senhores que me ouvem aqui neste lugar, querem saber qual é a malignidade do pecado? Olhem para a cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Cristo foi moído por causa das nossas iniquidades. Quando você pensar em pecar, quando você pensar em trafegar no caminho do pecado, lembre-se, aquele pecado é maligno. Foi por causa desse pecado que Cristo foi moído na cruz do Calvário. O seu pecado fez Cristo enfermar. Seu pecado fez Cristo sangrar. Ele morreu. Por que ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados são malignos. Pecado gera morte e destruição. A segunda questão é esta: como Cristo morreu? Cristo morreu pregado no Calvário. Cristo morreu pregado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13, disse Paulo que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz que ele se fez maldito para que você e eu pudéssemos ser chamados de benditos. Ele sofreu a mais abjeta e vergonhosa morte.
porque a cruz estava reservada para os piores homens da sociedade. Quando alguém era julgado como inimigo número 1 da sociedade, a morte imputada a ele era a morte de cruz. Cristo foi colocado entre os piores. Cristo foi considerado a figura mais abjeta. Mas a maldição a que ele sofreu era minha e sua. Ele tomou o nosso lugar. Paulo disse que ele se fez maldito em meu lugar e em seu lugar, porque maldito era eu. E a terceira questão, por quem Cristo morreu? Em Efésios 5, 22, quando Paulo fala aos maridos, disse: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la santa, pura e sem qualquer ruga ou mácula. Cristo morreu pelo seu povo, Cristo morreu por sua igreja, Cristo morreu pelos seus eleitos, Cristo morreu por você e por mim. Ele morreu de forma substitutiva. Ele sofreu morte vicária. Na tiara papal está escrito vicários filhos dele, dizendo que o Papa é o vigário. Mas isso não é verdade. Só existe um vigário, e o vigário é Jesus Cristo. Porque vigário ou vicário quer dizer substituto. E quem nos substituiu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Sua morte foi uma morte substitutiva. Quem deveria morrer era eu, quem deveria morrer era você, mas Cristo assumiu o nosso lugar voluntariamente. Ele morreu por nós, ele sofreu a nossa morte, ele experimentou o nosso castigo. Gioia Júnior, falando sobre a cruz, disse: ele não teve nada. O barco no qual ele navegou não era dele, era emprestado. O túmulo onde seu corpo foi colocado não era dele, era emprestado. E nem a cruz na qual ele foi pregado era dele, aquela cruz era minha. Aqueles cravos eram meus. Mas ele morreu em meu lugar. Ele sofreu uma morte substitutiva. Ele morreu para eu não morrer. Ele morreu para que eu tivesse vida. Segundo lugar, devemos olhar para frente. Primeiro, olhamos para trás, para o evento passado. Projetamos o nosso olhar para mais de 2000 anos, quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário. Mas nós que olhamos para trás, devemos também olhar para frente. Versículo 26 ainda. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até ele vem. Você olha para trás e vê a cruz, e olha para frente e vê aquele dia bendito em que a bem-aventurança da igreja vai se cumprir, o dia da volta de Jesus Cristo. Porque diz a Bíblia que ele voltará para resgatar a sua igreja. E a celebração da ceia, que é o memorial da morte, é também uma renovação da nossa esperança nesta promessa que Jesus fez ao seu povo. Ainda Jesus estava se preparando para a sua morte, e ele então reuniu os seus discípulos e anunciou a sua partida. Ele percebeu a tristeza no meio do rebanho, e ele disse as seguintes palavras que estão escritas em João, capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou e virei e vos levarei para mim mesmo. Ele fez esta promessa. E a Bíblia garante que Jesus voltará, e nós cremos nessa bem-aventurada promessa de Jesus. A questão é como que ele virá. Primeiro, ele virá pessoalmente. Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus está sendo assunto aos céus. Os discípulos estão olhando, fita,
de forma fita as nuvens que o encobrem. E então o anjo vai dizer: varões galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Porque este mesmo Jesus que viste subir, ele virá novamente como do céu, como para o céu ele subiu. O mesmo Jesus, o mesmo Cristo, aquele que foi, voltará, e ele voltará pessoalmente. Ele voltará, em segundo lugar, visivelmente. Diz a Bíblia que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles que pregaram Cristo na cruz vão vê-lo. Aquele que colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus vai vê-lo. Até os que o traspassaram vão vê-lo naquele dia. Se você é da corrente dispensacionalista que acredita que Cristo vai voltar primeiro secretamente, resgatar a igreja para depois voltar novamente, para então executar o ato final, do juízo final, você está equivocado, porque a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia diz que quando Jesus vier, todo olho vai vê-lo. Sua vinda será notória, será pública. E até os que o crucificaram vão vê-lo, porque aquele dia será um dia de ressurreição. A Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte. Uns vão ressuscitar para o céu, outros vão ressuscitar para o inferno. E do pó da terra vão se levantar os homens. Os homens ímpios também vão se levantar. Aqueles que estiveram lá no Calvário vão se levantar do pó da terra. E que cena terrível ver aquele que crucificaram. E vão vê-lo agora investido de toda a sua glória. Ele voltará visivelmente. Ele voltará também audivelmente. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, Paulo disse que ao som da última trombeta, Cristo voltará. Será dado um toque de trombeta. E esse toque de trombeta é para os anjos, para recolher os salvos dos quatro cantos da terra. Deus sabe quem é dele. Deus conhece seu povo. E será dado um toque de reunir, e rapidamente todo o séquito estará reunido para recolher os salvos. Sua vinda se dará audivelmente. Quarto lugar, ela será o quê? Repentinamente. Disse Jesus que assim como o relâmpago que sai do Oriente se pode ver no Ocidente, assim será a sua vinda, numa fração de segundos. Em todos os cantos da terra se poderá vê-lo. Num lugar será luz, no outro lugar será escuro. Num lugar será dia, no outro lugar será noite. Não importa, todos o verão, porque sua vinda será repentinamente. E em qualquer lugar do mundo, a sua vinda será visível. Ele voltará também inesperadamente. Jesus disse que assim como o ladrão, ele virá de noite. Você sabe quando o ladrão virá? Ninguém sabe. Assim será a sua vinda. E ele disse que muitos vão estar despreparados, porque não estarão esperando a sua vinda naquela hora. Ele voltará inesperadamente. Ele voltará inescapavelmente. Naquele dia não vai ter doutor, não vai ter o senhor rico, o poderoso, não vai haver rei, não vai haver presidente, não vai haver imperador, não haverá ninguém que possa escapar. Todos, disse Paulo, todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. E todos não excluem ninguém. Até mesmo nós estaremos lá. Óbvio que os salvos estarão lá, não para receber condenação, mas também para serem julgados pelas suas obras. Aquele dia é um dia inescapável. E disse João, descrevendo no Apocalipse essa cena, diz que homens vão tentar encontrar um lugar, um abismo ou uma caverna, um lugar onde possam se esconder. E por que eles querem se esconder? Porque os elementos dos céus estão caindo? Não, eles estão querendo se esconder da face daquele que está vindo. Porque naquele dia ele vem vindicar a sua justiça.
Ele vem julgar os homens, e os homens maus e perversos não suportarão a sua vinda, mas não poderão escapar dela. 7º lugar, ele voltará gloriosamente. Diferente de como ele veio a primeira vez. Quando ele veio a primeira vez, Mateus 11, 28, ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele foi pregado numa cruz, ele foi cuspido, ele foi blasfemado. Ele era humilde, nasceu numa estrebaria, foi colocado ainda num coxo de animais, foi criado por uma família pobre, foi sustentado pelo salário mínimo de um carpinteiro, viveu uma vida obscura durante 30 anos em Nazaré. Ele viveu uma vida muito simples. Mas agora, quando ele vier na sua segunda vinda, ele virá gloriosamente. Ele virá com os anjos, milhões e milhões deles o acompanhando. Ele virá com toda a sua glória para resgatar a sua igreja, o seu povo, e nós tomaremos parte nessa apoteose. Amém? Amém. Nós devemos glorificar o Senhor por isso, por esta viva esperança que nós temos. Na ceia, nós renovamos essa esperança. Em 3º lugar, devemos olhar para dentro. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olhamos para trás e vemos a cruz. Olhamos para frente, olhamos aquele dia bendito em que Jesus vai voltar. Mas na ceia do Senhor nós olhamos também para dentro. Fazemos um exame introspectivo e muito pessoal. Na ceia do Senhor deve acontecer aquilo que aconteceu na primeira ceia, quando Jesus a instituiu. Diz a palavra que os discípulos estão reunidos no cenáculo, e Jesus faz um anúncio muito triste: um de vós me trairá. Qual foi a pergunta que perpassou o ambiente? Acaso foi ele, Senhor? Acaso foi este, Senhor? Não, senhores. A pergunta naquele cenáculo era esta: acaso sou eu, Senhor? Antes de cada um desconfiar do outro, cada um desconfiou de si mesmo. Eles foram invadidos por aquela pergunta, eles foram arguidos na sua consciência, eles foram arguidos no seu coração. Eles fizeram um exame pessoal. E quando nós estamos aqui, precisamos examinar a nossa vida. Precisamos examinar se nós estamos em condições dignas de participar da ceia. E note o que eu vou dizer, isso é muito importante. Quando a Bíblia diz participar indignamente, a Bíblia não está dizendo que alguém é digno da ceia, porque todos nós somos indignos de nos aproximarmos dela. Quando a Bíblia diz que nós nos aproximamos de forma digna, a Bíblia está dizendo é reconhecer primeiro a sua indignidade. Calvino disse que no reconhecimento da sua indignidade, você recebe dignidade para participar da ceia. E aqui eu chamo sua atenção para duas coisas importantes. Não devemos fugir da ceia do Senhor por causa do pecado. Eu sempre bato nessa tecla. Aqueles irmãos dizem assim: hoje é ceia, eu não vou participar não. E eu não vou participar porque eu estou em pecado. A Bíblia não ensina a crente nenhum dizer assim: eu estou em pecado e não vou participar da ceia. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo, depois faz o quê? Coma do pão e beba do cálice. Não é fugir da ceia por causa do pecado, é fugir do pecado por causa da ceia. É manter-se distante do pecado para participar da ceia. Portanto, não há respaldo na Bíblia para você ir para casa dizendo: eu não vou participar porque eu tenho pecado.
Porque se você voltar para casa dizendo isso, você está admitindo que vai continuar vivendo na prática do pecado, e Deus não tem comunhão com quem vive assim. Mas eu preciso dizer mais. A Bíblia diz que você deve confessar. Hoje, aqui, diante desta mesa, você deve dizer: Senhor, eu quero confessar o meu pecado. Quero pedir perdão pelo meu pecado. Eu quero me comprometer com o abandono do pecado. E essa confissão não pode ser apenas uma confissão verbal. Ela tem que proceder do seu coração. Provérbios 28:13, a Bíblia diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz que você precisa confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado, e então participar da ceia do Senhor. Agora, um princípio: pecou no varejo, tem que pedir perdão no varejo. O que a gente faz? Peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. Estava no Rio de Janeiro ainda, pastoreando, e ouvi o pastor Isaac Nunes Pinheiro, já na glória, saudoso obreiro, compartilhou comigo uma experiência que teve lá no Malé, Igreja Memorial do Malé. Disse ele que um diácono da igreja se levantou numa ocasião dizendo assim: Senhor, me perdoe a multidão dos meus pecados. Imediatamente o pastor Isaac o interrompeu e disse: meu irmão, por favor, peça perdão pela multidão dos seus pecados, não dos meus, porque eu não tenho uma multidão de pecados. Os meus pecados são confessados diariamente diante do Senhor. Mas nós fazemos assim: Deus me perdoe os meus muitos pecados, Deus me perdoe a multidão dos meus pecados. Isso não é confissão de pecado. Isso é uma confissão vazia e sem valor algum. Imagine que seu filho se aproxime de você e diga assim: papai, mamãe, me perdoe por aquilo que eu fiz. Você olha para o seu filho e pergunta: mas do que você está falando? A que você se refere? Aí o filho precisa dizer: papai, eu preciso te pedir perdão, porque ontem o senhor me chamou a atenção e eu retruquei, eu não deveria ter retrucado. Agora eu estou identificando pelo que você está me pedindo perdão. Mamãe, eu quero me pedir perdão, porque ontem a senhora me deu uma tarefa e eu fugi da tarefa, e eu quero me pedir perdão. Agora você vem a este lugar e diz assim para Deus: Deus, me perdoe meus pecados. Deus pergunta para você: de quais você está falando? Você pediu perdão no varejo, precisa pedir perdão no varejo. Você precisa nominar o seu pecado. Deus, eu fui ontem na padaria. Na hora que a moça me deu o troco, eu percebi que tinha 50 centavos a mais. Eu percebi, mas eu não falei. Levei os 50 centavos para casa. É sobre isso que eu quero pedir perdão. E amanhã, Senhor, logo cedo, quando eu for comprar o pão, eu vou devolver os 50 centavos que recebi a mais. Isso é uma confissão de pecado. Deus tinha 3 pessoas conversando e elas estavam falando de alguém, e eu entrei na conversa, emiti juízo sem nunca ter visto aquela pessoa fazer algo. Eu cometi um pecado, eu caluniei aquela pessoa. Eu quero te pedir perdão por isso, e na primeira oportunidade eu vou pedir perdão a essa pessoa também. Isso é uma confissão de pecado. Há de haver em nós um sentimento profundo diante do Senhor. Há de haver em nós um reconhecimento da falta, porque somente assim Deus poderá perdoá-la. E notem, é confessar e abandonar. No Salmo 51, a partir do verso 1, Davi vai dizer: lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, do meu pecado. Davi estava se sentindo sujo, ele havia cometido um pecado grosseiro. Mas se você lê a palavra, percebe que não há registro de Davi ter voltado à prática do pecado. A sua confissão foi profunda, sincera, e ele nunca mais voltou à prática do pecado. É isso que a Bíblia diz que você deve fazer nesta hora: olhar para dentro,
E se você examinar meticulosamente a sua vida, perceberá que existem muitas faltas acerca das quais você precisa se arrepender. Pensamentos, palavras, atitudes, obras. Quantas coisas que a gente faz e que desagrada o coração de Deus. Mas quando você for confessar, diga o nome do seu pecado. Porque somente assim Deus poderá perdoar a sua falta. Em primeiro lugar, olhamos para trás, olhamos para o Calvário. Em segundo lugar, olhamos para frente, olhamos objetivamente para o dia da vinda de Jesus. Em terceiro lugar, nós olhamos para dentro, examinamos a nós mesmos diante do Senhor. Em último lugar, nós olhamos em redor. Verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E é óbvio que quando Paulo está tratando aqui no verso 33, o apóstolo Paulo não está falando necessariamente da ceia, mas da festa do ágape. Mas a festa do ágape estava conectada com a ceia. E Paulo está tratando do aspecto comunal da ceia. Olhar para quem está à nossa volta. Nos importarmos com o nosso irmão que está ao nosso lado. Esperarmos pelos outros é ter uma atitude correta para com os irmãos na igreja. E nós vamos lembrar duas coisas. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Aliás, me permita abrir um parênteses importante. Domingo passado, a porta deste templo, e ainda que não seja um templo na sua acepção, mas nós o tratamos assim enquanto nos reunimos aqui. A porta, o membro da igreja me perguntou assim: pastor, o senhor acha, no tempo tão difícil que a gente está vivendo, que na volta de Jesus ele vai encontrar uma igreja viva, uma igreja dinâmica? E eu disse para ele: meu irmão, eu não tenho uma resposta agora para o irmão, mas eu vou orar sobre esse assunto essa semana, e vou pedir ao Senhor que Ele me dê uma resposta, e eu pretendo trazê-la domingo que vem, e eu vou dar essa resposta agora. Quando diz a Bíblia, até que Ele venha, a Bíblia está apontando para o momento final da história. E parece que Jesus está indicando que, ainda que a igreja esteja claudicante em nossos dias, o Senhor encontrará no final ainda uma igreja viva e dinâmica, uma igreja militante. Lembram a vocês a experiência de Elias, quando ele disse: eu estou só? Deus disse: você não está só, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Se você olhar para toda a história da igreja até os dias de hoje, verá que mesmo nas horas em que a igreja foi infiel, Deus sempre encontrou no meio dela um remanescente fiel. Então haverá uma igreja viva, dinâmica, militante na volta de Jesus Cristo. E a minha oração sincera é que nós estejamos inseridos nela. Amém? Se aqui fosse uma igreja pentecostal, você não sabe o que ia acontecer aqui. Não é, Renato? Haverá uma igreja fiel. E a gente precisa lembrar de um fato: a igreja é indestrutível. A igreja é indefectível. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe por que a igreja não vai ser destruída? Porque a igreja é o corpo de Cristo. O diabo não pode destruir o corpo de Cristo. Ainda que haja uma igreja claudicante, haverá uma igreja fiel na volta do Senhor. E nós fazemos parte deste corpo. E quando nós estamos neste corpo, nós devemos nos preocupar com quem está à nossa volta. Os nossos irmãos todos estão aqui. Você olhou para esse templo, percebeu a ausência de alguém aqui?
pois nós deveríamos nos preocupar com este irmão, ligar para ele, visitá-lo, estimulá-lo, fortalecê-lo. Nós somos membros uns dos outros, diz a palavra. Devemos nos importar com o bem-estar dos outros. Essa semana alguém compartilhou comigo uma imagem que eu já havia esquecido. Durante a guerra no Japão, um menino foi flagrado por um soldado carregando nas costas um outro menino que estava morto. Era seu irmão. E ele está lá com todo o seu esforço, com a sua fragilidade, carregando um corpo sobre as costas. O soldado se aproximou dele e disse: meu filho, joga esse corpo fora, ele é muito pesado. O menino olhou para o soldado e disse: eu não vou jogá-lo fora, ele não é pesado, é o meu irmão. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Nós temos pessoas aqui que podem ser pesadas, mas são nossos irmãos. Devemos ajudá-los, devemos encaminhá-los, devemos carregá-los nas suas horas de fragilidade, de tropeço também. A igreja é o corpo de Cristo. Em segundo lugar, a ceia do Senhor depende do quê? Da reunião da igreja. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, note que a celebração da ceia só se justifica quando a igreja está reunida. Agora, nesse período da pandemia, inventou-se uma outra modalidade de ceia que se tornou popular no Brasil inteiro e acredito que no mundo: ceia virtual. Não sei se você já participou disso, mas isso não é ceia. O pastor está lá no ambiente e aí de lá ele dá uma palavra de comando e a pessoa em casa parte um pão, coloca o vinho ou suco de uva em uma caneca e então tomam, diz: eu participei da ceia. Isso não é ceia. Porque ceia é quando a igreja está reunida. Note que quando o apóstolo Paulo está falando da igreja, ele está falando da igreja quando ela se reunia numa ocasião específica. Quando você lê Atos capítulo 2, sabe que os crentes todos os dias, de casa em casa, partilhavam o pão. Eles tinham comunhão nas casas. Mas no domingo, todos os crentes se reuniam no mesmo lugar. E este mesmo lugar onde eles estavam reunidos, Paulo chama de igreja. E ele disse: quando vocês estiverem reunidos como igreja, então partilhem do pão. Não existe ceia virtual, não existe batismo virtual. Porque não se pode desprezar o que acontece na comunhão dos salvos. Aqui mesmo em 1 Coríntios 11, quando Paulo trata da questão do véu, ele disse que quando a igreja se reúne, os anjos descem para aprender com ela. Isso só acontece na reunião da igreja. Por que vocês acham que a igreja evangélica foi muito fragilizada durante a pandemia? Nós transmitíamos mensagens virtualmente, criamos canais para transmitir mensagens, mas eu sempre disse para vocês: isso aqui é um quebra-galho. Já que a gente não pode se reunir por causa da pandemia, vocês continuam ouvindo a exposição da palavra, mas eu pergunto a vocês: o culto pela internet é igual um culto que acontece no templo? Jamais! Acontecem coisas aqui, você percebe coisas aqui que você não pode perceber na sua casa. Determinadas coisas não se fazem virtualmente, e uma delas é a ceia. Porque a ceia depende da reunião da igreja, e louvado seja Deus, a igreja dele está reunida neste lugar. E nós vamos ter comunhão com Cristo a partir dos elementos da ceia. Louvado seja Deus, porque a pandemia passou, e permita a Deus que a gente consiga se manter reunindo até a vinda do Senhor e celebrando a ceia dele. E eu vou terminar. 3 perigos que a gente deve evitar na ceia do Senhor. Primeiro, participar da ceia indignamente. E quando é que a gente está indigno para participar da ceia? Quando a gente não reconhece a própria indignidade. Nós vamos nos aproximar da mesa
Irmãos, com o coração bem contrito, com o espírito de recolhimento, olhando para dentro do próprio coração. Eu li essa semana, e eu tenho estudado muito a palavra, e eu estava lendo uns pastores comentando um fato que aconteceu nos Estados Unidos, em que um membro de uma igreja procurou o seu pastor e confessou para o seu pastor o seu pecado. Com o coração bem quebrantado, o pastor percebeu que havia quebrantamento nele. E esse irmão então perguntou assim: pastor, o que eu devo fazer a partir de agora? O pastor disse a ele: meu irmão, acho que o irmão deve orar a respeito deste assunto e conversar com o Senhor acerca dele. Acontece que nos dias seguintes a igreja celebraria a ceia e no domingo aquele irmão estava lá. O pastor nem atentou para o fato, começou a celebração e disse assim: há algum irmão aqui entre nós esta noite que queira compartilhar alguma coisa com a igreja? Qual não foi a surpresa dele? Aquele irmão saiu lá do seu lugar, veio aqui e colocou-se ao lado dele e disse: pastor, eu já pedi perdão a Deus e agora eu quero pedir perdão à igreja. Ele reconheceu a sua indignidade. E aquele pastor disse que nunca conseguiu ou nunca tinha visto algo semelhante. Ele percebeu a comunhão naquela hora da igreja com aquele irmão e a comunhão entre todos, porque alguém havia reconhecido a sua indignidade. E quando nós não a reconhecemos, disse o apóstolo Paulo, que nós estamos comendo e bebendo juízo para nós mesmos. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, nós não podemos desvalorizar a ceia, nem esvaziar o seu significado. A Bíblia diz que quando você participa indignamente da ceia do Senhor, ou seja, sem reconhecer seu pecado, sem confessar seu pecado, sem abandonar o seu pecado, você é colocado no mesmo nível daqueles que pregaram a Cristo na cruz. Você se torna um réu do corpo e do sangue do Senhor, você se torna culpado da morte dele. Então não ouse brincar com essa realidade. Paulo disse que naquela igreja alguns irmãos estavam fracos, outros estavam doentes, e alguns já tinham morrido porque haviam se aproximado da ceia de forma indigna. Segundo lugar, outro perigo: participar da ceia sem discernimento. E o que nós precisamos discernir? Discernir o corpo do Senhor. E corpo aqui pode ter dois sentidos: o corpo de Jesus mesmo, entendendo o que ele fez na cruz do Calvário, com profundo entendimento acerca da obra realizada por ele na cruz. E é por isso que nessa igreja nós não tratamos dessa matéria superficialmente. Nós olhamos sempre para a cruz, quase todos os cultos eu toco nessa questão, porque nós precisamos discernir o que aconteceu lá. E entendam uma coisa importante: Jesus não manda a igreja relembrar seus milagres, Jesus mandou a igreja relembrar sua morte. Nós não somos salvos pela vida de Jesus, nem pelos ensinos de Jesus, nós somos salvos pela morte dele. É preciso que a gente discerna isso. Mas discernir o corpo também tem a ver com a igreja, porque Paulo está tratando de uma questão contextual. Aqueles irmãos estão fragmentados. Essa era uma igreja deficiente em amor. Os irmãos estavam separados uns dos outros dentro do mesmo culto, celebrando a ceia como se estivessem vivendo em guetos, rico para lá, pobre para cá. Não discernem o corpo. E quantas vezes na ceia do Senhor nós estamos assim também? Um irmão senta nesse banco, outro naquele, mas este não fala com aquele. Este está magoado com aquele, está ferido com aquele, já não fala há muito tempo com aquele.
Eu era pastor no Rio de Janeiro e me convidaram para falar a uma igreja que estava sem pastor. Me pediram para celebrar a ceia e eu percebi durante o culto que estava havendo algum problema, não sabia qual. E aí depois do culto terminado me explicaram que os irmãos que sentavam na direita não se falavam com os irmãos que sentavam nos bancos da esquerda. Isso não é ceia. Isso não é discernir o corpo. Não é discernir a importância da igreja, da comunhão que deve existir nela. Se não houver verdadeira comunhão entre nós, tudo que fizermos aqui terá apenas um aspecto superficial e cosmético. Por último, participar da ceia sem auto-julgamento. Verso 31, Paulo disse assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que Paulo está dizendo para você e para mim é assim: seja duro no juízo com os seus próprios pecados. Não tenha condescendência com as suas falhas, porque muitas vezes nós somos condescendentes. Você peca, alguém o repreende, você diz o quê? Todo mundo faz. Eu conheço gente que faz coisas muito piores do que as que eu faço. Procura desculpa para o próprio pecado, quando na verdade você deveria ser um juiz implacável do seu próprio pecado. Paulo disse assim: é melhor você julgar o seu pecado, porque se você não julgar o seu pecado, Deus vai julgar você. Então é melhor que você faça um auto-julgamento, que você seja implacável consigo mesmo, para que Deus não precise exercer juízo sobre a sua própria vida. Nos aproximemos da ceia do Senhor com o máximo de reverência, com o máximo de respeito, porque o que fazemos aqui nesta hora não é algo qualquer. Nós estamos relembrando do ponto principal da obra da redenção. Toda a história bíblica, em cada capítulo dela, a história da redenção vai se descortinando, e vai se descortinando, e vem juízes, e vem profetas, e vem este, e vem aquele, e os eventos vão acontecendo. A história da redenção está sendo desenvolvida, tudo para chegar no clímax, e o clímax da obra da redenção é a morte de Jesus na cruz. E nós estamos aqui para relembrá-la nesta hora. Façamos isso com recolhimento, com quebrantamento e com muita sinceridade em nosso coração.